Aí o verso 6 prossegue dizendo, mas, de preferência, esse mais de preferência também cria uma relativização em relação ao que ele tinha acabado de dizer. Ou seja, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência. Significava que, se um samaritano cruzasse o caminho deles, não era porque eles tinham recebido essa instrução que eles não iriam compartilhar a mesma graça com os samaritanos, ou com os gentios, ou com os romanos que aproximassem, ou com gente de qualquer outro lugar. Se circunstancialmente chegassem, receberiam a mesma graça, o mesmo acolhimento. Agora, todavia, nesse envio inicial, a recomendação preferencial é essa. Por isso, tem uma adversativa seguida de um preferencial. De preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, portanto, também tem uma outra designação sobre que tipo de israelita eles iriam procurar. É por isso que eles não foram pregar no Sinédrio, em Jerusalém, nem deram prioridade às sinagogas, onde estavam os rabinos mais pompudos. Não. Eles deram prioridade, eles sentiram que era um envio preferencial às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquelas pessoas que habitavam, por exemplo, a Galiléia e as regiões todas da Baixa e da Alta Galiléia, e em todo lugar que não fosse ainda Jerusalém e a Judéia, estavam essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Preferencialmente, cheguem às vilas deles. Batam na porta da casa dessa gente, com essa autoridade que eu lhes dei, de realizarem aquilo que eu realizo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio e vos envio com o mesmo poder com o qual ele me enviou. Como Jesus veio posteriormente a dizer, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aqui ele os envia dizendo, repitam-me. Aonde vocês chegarem, o tempo é curto. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Lembram-se desse contexto? Então, porque os trabalhadores são poucos, a seara é grande, eu estou enviando vocês, por enquanto, preferencialmente para essa gente que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ovelhas perdidas da casa de Israel. E, diz ele, preste atenção, à medida que seguirdes, que fordes andando, é uma dinâmica do Evangelho, como lá em Mateus 28, onde se diz, indo por todo mundo. É um gerúndio, indo. Não é um id tópico. É um gerundiamento existencial. É porque vocês são caminhantes, são hebreus do Evangelho, são cruzadores de fronteiras, vão adiante, são entes pervasivos, são como sal da terra que pervade tudo, são luz que também tem esse poder pervasivo, indo, andando, vivendo, chegando em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente, em qualquer cultura, em qualquer segmento, indo, levem o Evangelho em palavras, em obras, em gestos, em exemplos, em atitudes, em modos de tratamento. O Evangelho é um combo de realidades indivociáveis, onde a gente não pode escolher uma particularidade e negligenciar as outras. Do contrário, o negligenciamento das demais tira a autorização, por exemplo, da pregação oral do Evangelho, se não se fizer acompanhar pela autoridade que decorre de uma vida que encarna, honesta e sinceramente,
as pautas de Jesus no encontro humano. Mais claro do que isso, não dá para compartilhar com ninguém. E só não entende o que eu estou dizendo quem de fato está com o coração bloqueado. E à medida que seguirdes, portanto, indo, à medida em que vocês forem, é nesse caminhar que vocês devem pregar. É no caminho. A pregação não é atrás de um púlpito, como eu já recebi milhares, não é hipérbole, milhares, entre 99, 2000, até 2008, mais ou menos. Ah, meu Deus, eu não sei quantas milhares e milhares. Eu não teria nenhum pudor de dizer que talvez nesse período, nesses 8 anos, eu deva ter recebido 1 milhão de e-mails. Porque houve dias em que eu recebi 70 mil num dia só. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Tem a ver com a quantidade de pastores que me diziam: Caio, meu Deus, eu queria ter tua coragem, mas eu não sei viver sem um púlpito. Sem um púlpito, ficar atrás de um púlpito. Eu não tenho essa tua coragem. Eu sem púlpito não sou ninguém. Ou então aqueles que escreviam dizendo: poxa, Caio, me tiraram o púlpito. Os presbíteros, os líderes, quando viram que eu estava te seguindo, te lendo, te absorvendo, me acharam perigoso, me afastaram e eu fiquei sem púlpito. E eu sempre olhei para esses indivíduos e perguntei: e daí? O púlpito é um diminutivo. Eu, por exemplo, só estou aqui nesse púlpito hoje, que é uma bancada improvisada, para segurar a minha Bíblia, debaixo da árvore, no jardim de casa, conversando com vocês. Mas eu comecei a minha vida sem nenhum púlpito, nunca nem sonhei com um. Comecei no caminho, indo por onde eu ia, a quem eu encontrava. Me apelidaram de carro velho. Aí perguntavam por quê. É porque onde para, prega. E foi de fato o que aconteceu comigo. O que Jesus disse: à medida em que seguirdes, pregai. Pregai o quê? Que o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus não está num lugar, numa geografia, num sagrado fetichizado, não habita um santo grau, não está num lugar, numa congregação especial, não está confinado em nenhum templo, em nenhum ambiente, não pertence a nenhuma geografia, não conhece nenhum tipo de vaticanidade determinante de onde seja a sua centralidade. Não, o reino de Deus está à mão de qualquer um. Está aqui, está ali, como Jesus disse a um dos grandes mestres de Israel nos dias dele, chamado Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas simples como nascer de novo, virar uma nova criatura em vida. E Jesus acrescentou: o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, eu estou chamando vocês para um estado de impermanência sólida, de impermanência enraizada para cima. As raízes do reino de Deus são plantadas para cima. Por isso que eu tenho essa mobilidade terráquea, porque eu estou plantado nos céus, eu tenho liberdade na terra de ir e apregoar aonde quer que eu chegue e buscar as ovelhas perdidas, seja da casa de Israel, seja de qualquer comunidade humana, seja em qualquer tempo, seja em qualquer hora. Não há nenhum confinamento de coisa alguma especial que se vincule exclusivamente a Israel. Não há. O evangelho do reino de Deus é para humanos, não para judeus. Judeus estão aqui
numa sequência histórica, geopolítica, espaço-temporal, numa cronologia de tempo que tinha hora para acabar, prazo de validade, a cruz ia chegar e Jesus está se multiplicando porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos e ele quer ganhar tempo. Nada além disso, não mistifique nada, leia com lucidez e entenda com sobriedade. Pois bem, à medida em que seguides, pregai. Enquanto vocês vão, foram, se movimentaram, encontraram gente, preguem a palavra. E digam, o reino de Deus está aqui. Chegou. Está entre nós. Qualquer um pode estender a mão e invocá-lo, alcançá-lo, abraçá-lo. Não tem dia esperando, não é num sábado santo, num domingo sagrado, não é um profissional da fé ou da crença ou da doutrina ou da catequese que tem prerrogativas especiais para comunicar o reino de Deus a você. Não é algo que você precisa aderir com formalidades e com ritos para ir tendo acessos, como se fosse num culto de mistério, como se fosse no culto de mistério dos egípcios, ou dos gnósticos, ou da maçonaria, aonde de um rito você é remetido a outro. Não tem nada disso. Há uma anarquia cheia de luz no reino de Deus, aonde todo aquele, indiscriminadamente, que invocar, todo aquele em qualquer lugar que invocar o nome do Senhor, será salvo. E ninguém tem controle de nada, ninguém é dono de nada. Esse é o reino de Deus, que se planta no coração de qualquer ser humano que creia, em qualquer lugar. Aí ele prossegue e diz mais: curai os enfermos, porque ele lhes tinha dado autoridade. Curar enfermos era o que ele fazia. A gente já viu nos contextos superabundante e fartamente. Todo tipo de doenças e enfermidades. Na sexta-feira eu me coloquei no lugar de alguém perguntando, escuta, se fosse hoje com tanto recurso médico, lembra da resposta que eu dei? Não vou repeti-la agora, está gravada aí no YouTube de sexta-feira passada, vá lá e pegue. O que ele faria? Eu disse, e eu tenho que me poupar, senão não termino nunca onde eu quero chegar. E ele diz, curai os enfermos. Eu continuo a crer na cura dos enfermos, que precisam de cura, que creem em cura e que não têm recursos de serem curados. Eu creio preferencialmente na cura desses doentes, mediante a oração da fé, a qual eu não me furtei jamais de praticá-la, nem de crê-la, nem de exercitá-la, e jamais deixarei de fazê-lo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, 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 mortos. E eu já vi mortos se levantarem da morte, para não ir muito longe. Só o meu pai, numa UTI durante 60 dias, mais ou menos, quase 60 dias, morreu 13 vezes, com constatação médica da morte dele. Se eu quisesse ter pedido um atestado de óbito, eles teriam trazido. Mas eles, depois que viram o tipo de relação espiritual que eu tinha com meu pai, passaram a fazer de outro modo. Eles gritavam, pastor, pastor, chama ele, pastor, para ele voltar. E papai morto. E eu ia lá e o chamava, paizinho, paizinho, é seu filho Caio Fábio, volta, pai. Aí ele abriu o olho e os médicos já tinham dado 13, 15 injeções de adrenalina, feito todo tipo de choque, de todos os procedimentos e protocolos sem conseguir nada, viam aquele homem abrir o olho e dizer, oi, meu filho. E ele só partiu no dia em que me pediu, por favor, não me chama mais. Porque às vezes eu já estou fora daqui do corpo, vendo coisas gloriosas. Aí eu ouço a sua voz e eu me sinto obrigado a voltar. E foi quando eu prometi a ele, da próxima vez, você vai, pai. Até que chegou
amanhã do dia 14 de setembro de 2007. E quando o médico disse, ele morreu de novo. 13ª vez. Chama, pastor. Eu falei, agora não. Agora eu não chamo mais, ele me pediu, eu fiz um acordo com ele. Agora ele vai. Agora ele vai. Como eu já vi, não de maneira dramática, nenhum Lázaro podre sair da tumba. Mas em quantos hospitais, em quantos leitos, onde pessoas estavam dadas e tidas como mortas. E você chega ali, pega aquela pessoa totalmente gelada e fala com uma autoridade carregada de amor no ouvido da pessoa. Não são todas, mas também não raramente. Alguns abrem os olhos e dizem, hã? Aí você inicia um diálogo e a pessoa vive mais, sabe lá Deus quanto tempo. Alguns mais uma semana, mais um mês, mais 2 meses, alguns mais um ano, alguns mais um tempo longo. Só Deus sabe. Mas eu continuo a crer nesse poder de revitalização da morte. E vou viver a minha vida inteira assim. Como curai os leprosos. Tanto os leprosos de hanseníase, quanto os leprosos de qualquer outra natureza figurativa ou metafórica do que possa a tais pessoas se aplicar a designação de lepra, de separação, de marginalização, de afastamento, de preconceito ou de qualquer outra coisa. Você chega com seu amor, vai purificando tudo, vai purificando todos, vai abraçando, vai acolhendo, vai tirando as imundícias predeterminadas pelos preconceitos da ignorância, da intolerância, da religião, do espírito político separatista, de apartheid. Continua o mesmo poder, a mesma autoridade. Expelir demônios, que é uma palavra tão forte, que é aquela que bota para fora mesmo. Botem demônios para correr, é o que ele está dizendo aqui, é expelir, sai, não precisa gritar, mas o bicho sai. Não só demônios de natureza espiritual, mas psiquismos demoníacos, que não são demônios, mas são desenvolvimentos de psiquismos semelhantes a demônios, como também aqueles demônios do desenvolvimento da maldade humana que se engendra em determinados corações e ganha uma vida diabolicamente própria, embora você esteja lidando com um diabo humano. E não raramente, sinceramente, eu já os expeli em grande quantidade e continuo expelindo. Toda hora eu vejo alguns bichos que vêm com vontade de te comer vivo e você olha e na força da autoridade, do seu amor e da sua total ausência de medo, você os põe para correr sem dizer nada. Isso eu não li em livro nenhum, é o livro da minha vida que conta essa história todo dia. Aí Jesus diz, de graça recebestes. Vocês não fizeram nenhum teste, não tiveram que passar em nenhuma prova, não foram experimentados em nada especialmente antes desse dia e dessa hora. Foi uma concessão minha, foi graça, favor imerecido. Eu chamei e eu credenciei espiritualmente vocês. Eu listei vocês como autoridades diante de principados, de potestades, de anjos, de demônios e de toda sorte de observação lúcida de consciência. Eu concedi essa transferência. E Lucas, no mesmo texto, diz de poder e autoridade. Poder, dunamis, essa força explosiva, e a autoridade é uma palavra que designa algo que foi imputado, exousia, é algo que eu recebo, como uma designação de alguém superior que diz, eu valido você com esse poder. Lhes concedeu
Dunamis, esse poder de explodir fortalezas, de arrebentar estruturas, humanamente falando, impenetráveis. E, ao mesmo tempo, carregando uma credencial insofismável da verdade de Deus na vida de vocês. Isso tudo foi graça. Vocês receberam de graça. Aí ele diz, então de graça, dai. Não cobrem nada, não condicionem a nada. Eu fico vendo aí, e ainda tem gente que se engana com isso. Com o cara dizendo que se você deixar de ser dizimista, Deus não ouve mais sua oração. Tem outro doido que chega, muitos outros, e dizem, esse demônio eu não consigo expelir nem com a oração da fé. Só com dízimo e oferta. E ainda tem milhões que vão atrás. Porque o que Jesus disse e nada é a mesma coisa para muitos de vocês hoje em dia. O que dá uma tristeza horrorosa para uma pessoa que passou a vida inteira, desde a juventude, impregnada por essa consciência, assistir à morte, à falência aparente de tudo isso que não tem igual, que não tem com que e a que ser comparado, que é de sublimidade completamente sem igual. E aí você vê as pessoas trocarem isso pela opinião de um coach, de um pastor doido que não sabe nada, nem das heresias que declara, quanto mais da verdade do evangelho que ele deveria ter crido para ser salvo pela graça de Deus. Aí dá muita tristeza, muita tristeza. Eu continuo fazendo parte de tudo, mas às vezes com cansaço. Você vai ficando velho de tanta experiência, aí vem assim um garoto novo, aí te dá umas atropeladas sem saber de coisa alguma, aí você diz, Senhor, me dá paciência para eu continuar amando, 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 até o último dia da minha vida, porque é cansativo. Mas foi de graça que eu recebi. Então é de graça que eu vou dar para esta e para tantas gerações quantas Deus, por sua misericórdia, me conceda assistir, atender, ver, ajudar e poder socorrer gratuitamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das vossas supostas boas obras ou nenhuma pseudo-autoexaltação, para que ninguém bata no peito se gloriando.